A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que tenhas um dia de bênção e sintam a presença do Senhor Jesus Cristo em vossa vida. Eu quero ler a palavra que encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. E diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Graças a Deus. Eu quero aproveitar e pedir que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like. Isso é muito importante. Meus irmãos, Paulo está falando aqui pelo Espírito Santo, andando na carne. Ele não está se referindo à natureza carnal aqui, ele está andando no corpo, a nossa vida. E depois ele entra também num plano espiritual. As armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, elas não são carnais. Mas por que ele está falando em guerra? Aqui está falando de guerra espiritual, meus irmãos. Existe uma guerra espiritual, além da minha compreensão, da tua compreensão. E por mais incrível que pareça, essa guerra começou no céu. Quando o querubim ungido deixou-se levar pelo orgulho, pela grandeza. Ele quis colocar o seu trono acima das estrelas, acima de todos, é igual a Deus, é o que diz a palavra, tanto em Isaías capítulo 14, como Ezequiel capítulo 28, os dois livros do Velho Testamento. E depois houve uma sedição. E nós temos um vislumbre, como aconteceu mais ou menos isso no passado, mas para o futuro, quando Apocalipse capítulo 12 nos fala que houve guerra no céu. O arcanjo Miguel contra Satanás e seus anjos. Então, batalhou Miguel e seus anjos. E ele foi derrotado. Armas espirituais. E agora, desde que o homem foi criado, meus irmãos, que coisa mais linda e gloriosa a respeito do homem. Façamos uma nossa semelhança, meu Deus. E Pai eterno, parece que, vamos falar em linguagem para que nós compreender, parece que estava dialogando com a Trindade divina. Porque os anjos não são a semelhança de Deus. Mas ele fez o homem e começa a guerra. Ele fez tudo de bom para o homem. E nós sabemos as consequências dessa guerra que começou contra o homem. Satanás lutando contra Deus e tomou por meta o homem. Conseguiu derrubar. Mas Deus operou. Deus reabilitou. Deus deu vestes espirituais para ele. Mas perdeu aquela glória maior que tinha. Mas ainda tem resíduo, digamos assim, da imagem e semelhança de Deus no homem. E hoje nós estamos nesta guerra. Nós somos crentes. A guerra é tremenda contra a igreja, meus irmãos. Quando Jesus estava lá nos altos da Galileia de Filipe, ele perguntou para Pedro: o que dizem a respeito de mim, que é o filho do homem? E Pedro deu aquela resposta. E o Senhor disse: Pedro, eu levantarei a minha igreja
E as portas do inferno não vencerão ela, não prevalecerão. O que é que se entende com isto? Guerra contra a igreja. E você, meu irmão, você, minha irmã, você faz parte da igreja. Dentro de um sentido individual, você tem também a igreja. Porque a igreja é o corpo de Jesus. E você faz parte deste corpo. Que coisa gloriosa. Então, nós temos uma guerra. Mas a palavra aqui no versículo 4 do capítulo 10 de 2 Coríntios nos diz uma coisa. As armas da nossa milícia não são carnais. Não é para lutar com espada de ferro, aço. Não é revólver, não é canhão. Mas diz que elas são poderosas em Deus. Poderosa. Você que está me ouvindo, pense que a palavra está dizendo armas poderosas em Deus. É o que tem à nossa disposição. Que nós fazemos parte desta milícia. E essas armas, diz a própria palavra, são para a destruição das fortalezas. Numa guerra, os exércitos têm que ter canhão, tanta coisa, para derrubar as fortalezas, para derrubar as reservas do adversário. Mas são humanas, mas agora espiritual. Você, meu irmão, é uma bênção. Você é filho, é filha de Deus. Mas você está num campo de batalha. E ele me dotou, te dotou, nos dotou com armas espirituais. E diz a palavra que elas são poderosas para a destruição de fortaleza. Meu irmão, você não está sozinho, você não está desarmado. E tem momentos que a guerra é grande, é longa, difícil, mas você não está sozinho. Você tem aquele que diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que coisa gloriosa, que promessa, meus irmãos. E ele, ficando na nossa frente, além de nos dar as armas poderosas para essa destruição de fortaleza, deixe ele ficar na tua frente. Deixe o Espírito Santo batalhar por ti. Nessa guerra, humanamente, você não pode vencer, mas ele vence. Ele dá graça para vencer, porque as armas da nossa milícia nessa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Que coisa gloriosa. Lutaremos até a volta e até a guerra contra a igreja, mas o adversário não vai vencer, porque a palavra diz, lutarão contra a igreja, mas não prevalecerão. Meu irmão, não fique assustado quando vem as lutas, tribulação, que essa guerra vem de maneira diferente, mas você tem armas. Eu tenho arma. Tem o Espírito Santo. Se encha dele. Leia a palavra, ora, obedeça. Se encha do Espírito Santo. Aí está a minha vitória, a tua vitória. Que você, minha irmã, meu irmão, obreiro do Senhor, que a guerra é grande, seja vitorioso com as armas poderosas do Senhor Jesus Cristo a nosso favor. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todo o teu servo, que nós estamos numa guerra espiritual, Senhor. Continua dando vitória e renovação espiritual e renova na esperança. Pai eterno, eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.